principalmente na frente dos que ainda são pequenos ou estão em crescimento. E quando eu digo isso, irmãos, ele tem que ter primeiro maturidade para entender o que você está falando. Porque às vezes você chega em casa criticando o pastor, e o desejo do seu coração nem é criticar o pastor. Você que não está bem com você mesmo, veio para a igreja porque não está bem com você mesmo, saiu daqui do mesmo jeito que você está bem com você mesmo, Deus não falou com você porque você não está bem com você mesmo, aí chega na sua casa e vai desabafar porque você não está bem com você mesmo. E lógico, como no Éden, nós temos que arrumar um culpado. Esse pequeno defeitinho, furiô de fábrica, começou lá no Éden. Achar um bode expiatório. Deus chegou a quem ele deu a ordem: Adão, por que comeu da fruta? Que eu te disse para não comer. Ele, eu? Não, foi a mulher que tu me destes. Foi a mulher que tu me destes, eu não pedi, foi tu que me deu. Então agora a culpa é dela. Aí então tá bom, foi na mulher. Ah, foi a serpente. A serpente me enganou e eu... Irmãos, até ela ter comido, eu não fico tão bravo. Eu fico bravo é porque Adão comeu. Porque a Bíblia fala que ela comeu e deu para ele, então ele estava perto. Amém? Ela comeu e deu para ele. E ele nem se preocupou em perguntar o que era, simplesmente foi e comeu. Mas eu creio que ele sabia, ele conhecia o fruto do bem e do mal. Deus deu a ordem para não comer do fruto que estava no centro do jardim, sim ou não? Sim ou não? Eu quero saber o que você anda ensinando na sua casa. Foi da árvore que estava no centro do jardim que Deus disse para não comer, sim ou não? Não. A árvore que estava no centro do jardim era a árvore da vida. Ele disse para não comer da árvore do bem e do mal. Em uma circunferência, quantos centros existem? Quantos? É possível ter 2 centros? É possível que uma árvore tivesse plantada em cima da outra? Germinado? A árvore da vida embaixo, a árvore do bem e do mal em cima? Não, pela ordem, então a árvore da vida e do bem e do mal tinha que estar embaixo, né? Porque Eva comeu, então estava mais fácil de pegar. Mas a ordem foi: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. A Bíblia fala que a árvore que estava no centro era a árvore da vida. Por que a serpente não mandou ela comer da árvore da vida? Por quê? Porque o homem não morreria mais, irmãos. Se o homem não morresse mais, como é que ele ia levar para o inferno junto com ele? Compreendeu que nós não temos lido a Bíblia como se deve? Não temos entendido aquilo que Deus tem nos falado? Como eu disse hoje em sala, nós seremos inexcusáveis quando chegarmos diante do tribunal de Cristo. Ah, mas meu pastor não falou. Tudo bem, ele pode não saber. Aí você fala: ah, mas eu não sabia. Jesus vai olhar para você: você tinha uma Bíblia? E no meu caso eu estou mais enrolado ainda, né? Eu não tenho uma só, eu tenho várias. Você tinha uma Bíblia? Tinha. Estava em português? Você compreende o português? Você sabe ler? Sei. Você não viu lá que não pode? Aí eu quero ver o que nós vamos responder para ele. Não vai ter como você passar a bola de lado assim, ó. Aí eu não. A Bíblia diz que existe um só caminho, amém? Aqui nós lemos que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e com o pecado, porque o salário do pecado é a partir daquele momento o homem poderia morrer. Ele foi expulso da comunhão. Ele perdeu o privilégio de estar num lugar onde ele não precisaria suar para trabalhar. Teria que trabalhar, porque ninguém pode dizer que o trabalho é maldição. O homem foi criado para trabalhar, amém? Deus mandou ele botar nome nos bichos, nas plantas, já começou trabalhando. A maldição é que veio que com o suor do teu rosto comerás. Aí foi por causa da desobediência, assim como sobrou para as irmãs as dores de parto. Agradeçam a Eva quando chegar lá. Eu estou louco para chegar lá e encontrar Adão.
doidinho para chegar lá e encontrar Adão. Mas para nós ainda há esperança, porque nós estamos vivos, amém? Deus só fala com vivos, amém? Amém. Tem algum morto aqui? Pode ir embora. Bom, ninguém levantou, quer dizer que está todo mundo vivo então, né? Não, primeiro tem que ver se está com o olho aberto, né? Que pode estar vivo. Está todo mundo vivo aí? Faz assim com a mão. Amém. Que pode estar morto e meio que está com o olho aberto. A Beth está com o olho aberto e outro fechado. Ela cochila com um olho e abre o outro para ela achar que eu não estou vendo que ela está dormindo. Não adianta nada, Beth. Eu sei quando tu está cochilando e não resolve nada. Agora ela não dorme mais. Ela vai ficar atenta ao que eu vou ficar falando aqui, porque ela sabe que se ela der outra pestanejada, eu vou falar, Beth, depois tu apaga isso aí, mano, senão ela vai brigar comigo. O que eu quero que os irmãos entendam nesta noite, irmãos, é por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, amém? E Deus seria injusto se Ele nos condenasse por causa do pecado de Adão, amém? Então houve o período da inocência, o homem era julgado pela consciência. Entramos no período da lei e o homem foi julgado pela lei. E hoje vivemos na época da graça. E seremos julgados pela lei da graça. Irmãos, mas se é graça, então não tem lei. Você que pensa. Somos livres para fazer tudo o que quisermos, sim ou não? Sim. Somos. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ter 6 mulheres. Eu posso. Como eu já tive, antes da Lúcia, né? Antes da Lúcia. E depois dela, falou, é um só. E se eu pegar, morre dormindo. Eu posso fazer, irmãos. Quem é que vai me impedir? Mas eu decidi não fazer mais. E olha que eu fiz muitas coisas erradas. Mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo a palavra, fiz muitas coisas erradas. Porque chegou um ponto da minha vida que eu já achei que para mim não tinha mais salvação, para mim já não tinha mais jeito. Eu falei, então já que o negócio está escancarado, já que eu vou viver pouco, então eu vou viver no limite desse pouco tempo. E vivi no limite, irmãos. Por isso que hoje a saúde cobra, porque Deus falou, tudo bem, seus pecados são perdoados, mas as inconsequências da sua juventude você vai arcar, e hoje com 48, a gente arca os problemas de uma juventude desvairada, não é? Sem noite de dormir, sem hora para comer, muita bebida, muita droga, muito rock and roll, muita mulher, isso não foi muito bom, irmãos. Mas eu só estou aqui hoje porque alguém orou e guardou a minha vida em oração. Porque assim como os outros que estiveram comigo naquela época já não existem mais, eu poderia não existir mais hoje também. Só estou aqui por uma pequena palavra, e essa palavra se chama graça. É por isso que ainda estamos aqui, irmãos. Aleluia. Porque existe graça ainda. Vivemos na melhor de todas as dispensações, na dispensação da graça. E eu lendo a revista da Escola Dominical desse trimestre passado, que fala sobre a maravilhosa graça, irmãos, a carta de Romanos sempre foi uma das minhas prediletas de leitura bíblica, por ser um tratado florense, um tratado judicial, e ali você consegue entender que existe um pecador, existe um juiz, existe um advogado de acusação e existe um advogado de defesa. Lendo a carta dos Romanos, você consegue entender que o que estava destinado a nós, por causa desse primeiro homem que morreu, que pecou, era a morte também, e a morte eterna. Sabe qual é a morte eterna, irmãos? Aqueles que morrem sem Jesus estão mortos eternamente, porque nunca mais eles terão direito à salvação, porque morreram sem Jesus. Esta é a morte eterna. Todos nós que estamos aqui, se permanecermos firmes até o fim, não vamos ver a segunda morte, que é a morte eterna, porque recebemos vida eterna. João 3,16 nos diz que ele veio para dar vida e vida eterna, irmãos. E a vida eterna, irmãos, é algo que eu não consigo mensurar,
porque o meu tempo é finito, eu vivo dentro do Cronos. Eu não consigo entender o Kairos de Deus. Já pensou você não ter que dormir, acordar, comer e viver para toda a eternidade? Eu não consigo mensurar isso na minha mente, mas eu sei que deve ser uma coisa tremenda. E o que lhe compete nessa noite é saber o que você prefere: fazer como Adão, pecar, se arrepender e ter direito à salvação, ou pecar e passar a eternidade queimando no lago de enxofre. E esse sofrimento, irmão, vai ser para todos: morte, besta, anticristo, o diabo, os seus astecas, todos vão cozinhar naquele lago de enxofre. E ali o sofrimento vai ser eterno. Quantos já sofreram dor aqui, seja de dente, de parto, a pior dor que você já sofreu na sua vida? Imagina ela multiplicada por 100 e nunca mais vai parar. Já pensou? Nem queira pensar, você já está salvo na pessoa de Jesus. Você vai ver o bicho comendo você vai sentir a dor do bicho comendo, o fogo queimando, e isso não vai acabar. Será eternamente. Mas a Bíblia diz que antes de todos os seres serem criados, tanto os da terra como os do céu, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um plano da redenção. Deus não foi pego de surpresa no Éden. Deus não foi pego de surpresa no céu quando Lúcifer se levanta e se põe contra ele. Efésios, abra aí Efésios capítulo 2, você vai entender como nós éramos antes. Efésios 2, a partir do verso 1 diz assim: e nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É o quê? Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão, restauração. O que Jesus faz é restaurar. E como eu disse na nossa aula passada, restaurar não é você reformar. Reforma você faz, você muda completamente a casa. Você vai reformar, você muda completamente, troca as coisas de lugar. Restaurar é manter a aparência original. Restauradores ganham muito dinheiro porque é uma profissão muito procurada. Eles pegam aquelas peças, aquelas relíquias antigas e vão limpando e procuram estudar qual era a cor original e fazem aquela obra voltar à imagem que tinha quando foi feita. Restaurar é isso. Restaurar a origem, ao princípio. Sabe qual eram essas obras que nós andávamos nela? Foi as obras que Deus deu para Adão fazer no Éden. Haveria só paz, irmãos. Os bichos não comeriam uns aos outros, os humanos não comeriam uns aos outros. É verdade, irmão. Não precisa ser canibal para fazer isso, não.
Tiago diz que hoje nos arranhamos, nos matamos uns com os outros, e de onde vem essas contendas que há entre nós? De onde Tiago fala que vem? Aqui, ó, de nós mesmos. O pastor Edevaldo, há alguns anos, pegou uma mensagem sobre as raposas e as raposinhas. E o dono da vinha vem, tira as raposas grandes e fecha o buraco na cerca. Mas ele esquece que as raposinhas ficaram lá dentro, irmãos. Assim é o pecado nas nossas vidas. Ou nós tiramos tudo para fora e damos autonomia para Jesus limpar e fazer um sode geral, ou vai ficar as raposinhas. E essas raposinhas que dão trabalho depois, porque a raposinha cresce e vira raposa grande. Aí depois que a raposa está grande, irmão, ela começa a destruir a vinha também, como a raposa que tinha sido colocada para fora. Então, antes de fechar esse cerco, quando levantamos as nossas mãos, confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, vou lhe dar um conselho: assine um papel em branco e entregue na mão dele. Jesus preenche do jeito que o Senhor quiser e solta a ponta do papel, não fica segurando não. Porque se eu dou um documento para o Elmer aqui, segura aí, Elmer, e puxa aí, Elmer, eu te dou, Jesus, pode fazer o que você quiser na minha vida, do jeito que o Senhor quiser, Jesus, pode escrever, Jesus, estou dando a minha vida para o Senhor, Jesus, mas você está aqui, ó, solta, irmãos, porque aí Jesus pode escrever do jeito que Ele quiser. E a folha tem que ser em branco, assinada por você embaixo. Quantos tem coragem? Folha em branco, assinada. Não vai fazer isso e deixar por aí não, que se alguém achar, vai tomar tudo que você tem. É uma ilustração, amém? Assine uma folha em branco na sua mente e entregue Jesus aqui, o controle é seu. E a partir do momento que você fizer isso, irmãos, não tome mais nenhuma decisão sem consultar o dono da sua vida. Seja para mudar esse copo daqui para cá, seja para fazer o que for na sua vida, consulte a Ele, porque você declara para todos: Ele é Senhor e Salvador da minha vida. E para Ele ser Senhor da sua vida, Ele tem que mandar, Ele tem que reinar, Ele tem que ser soberano, senão Ele é mais um vassalo como outro qualquer. O fato de você dizer Senhor, e o Senhor na nossa Bíblia está com letra maiúscula, Adonai, e com todas as letras maiúsculas, é que Ele é Senhor Deus, soberano de todas as coisas. Você não viaja, não casa, não namora sem Ele falar pode. Sabe o que é isso? Isso é ser cristão. Já não vivemos mais nós. Quem vive em nós? E eu vou lhe dizer que o dia que você fizer isso, me apresente uma dificuldade que Ele não pode resolver. Mas eu não estou lhe dizendo que vai ser no seu tempo, amém? A mãe da irmã Adriana orou 36 anos para que Jesus salvasse o seu Paulo. Primeira, segunda, terceira, quarta fileira, onde a irmã mora ali. Ele deu um pulo no dia que a mãe do Clinus estava pregando e aceitou Jesus aquele dia. Eu estava lá atrás, até corri pensando que tinha dado um ataque nele. 36 anos. Quantos anos você ora para Jesus salvar o seu marido, a sua esposa, seu filho, trazer de volta? Pense nisso, irmãos. O tempo, quem determina é Deus. Uns Ele salva agora. Eu sei que tem gente que ora para que Jesus salve, que eu posso partir e não ver Jesus salvar. Mas eu creio numa coisa, que Ele vai salvar. Aleluia. E o que importa para mim é isso, crer que Ele vai salvar. Falei para o Guilherme esses dias, tem 2 amigos dele que oram desde que eles eram menor de idade lá no Dante, para que Jesus salve ele e toda a família. E eu creio que Jesus vai salvar. Só que quem determina o tempo é Ele. A mim compete só interceder, enquanto eles não o conhecem. Senhor, está vendo esses 2 aqui? Eu quero que o Senhor salve, Senhor. Eles não te conhecem, então por isso que fazem as coisas do jeito que fazem. Mas eu quero que o Senhor se apresente para Ele, nos dá uma oportunidade de te apresentar para Ele. Eu sei que a oportunidade vai chegar, irmãos. Eu posso não ver, porque são jovens, mas eu creio que Jesus vai salvar, irmãos. Porque nós gastamos dias e anos orando nisso. E a Bíblia fala que há poder na oração de um justo, ou de um justificado pelo sangue de Cristo. Quantos são salvos pela graça nessa tarde?
Pela graça somos salvos, isso não depende de mim e nem de você. E é esta herança que eu quero vos lembrar, que nós devemos compartilhar com os nossos filhos, para que eles possam compartilhar com os filhos dele, e esses compartilhar com seus filhos, até Jesus voltar. Apesar, irmãos, que eu não creio que passemos mais dessa geração que nós estamos hoje. Eu não creio. Os sinais são tão evidentes. Olhem aqui para mim, deixa a Brenda lá, está com frio. As coisas estão tão evidentes que Jesus está voltando, que eu não vou lhe dar um conselho, como eu disse hoje, se o conselho fosse bom ninguém dava, vendia, mas eu vou lhe dar, e depois se quiser, como eu disse, pagar um justo para mim, nós estamos à disposição. Se for churrascaria então, melhor ainda, mas eu vou dar um desconto. Volte à carta de Romanos no capítulo 5, já vimos como nós éramos e vimos que a graça de Deus pode nos transformar, amém? Já vimos que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem esse pecado foi tirado de sobre a nossa conta, amém? Quando Jesus deu ali o grito, está consumado, tetelestai, ele consumou a nossa salvação na cruz do Calvário. Romanos 5:17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. A saber? Jesus Cristo. A saber? Jesus Cristo. Quem é que nos dá vida? Jesus Cristo. E Ele dá em poucas quantidades? Então por que estamos vivendo nessa mediocridade de Evangelho de Jesus Cristo? Por que estamos deixando o diabo nos ficar afrontando e dizendo que não podemos, que não somos? Verdadeiramente não podemos e verdadeiramente não somos, mas servimos a um que pode e Ele é. Aleluia. É o único ser, irmãos, que não tem tempo verbal. Eu dizia isso também hoje na aula. Jesus é no passado, Jesus é no presente, Jesus é no futuro. Ele nunca foi, Ele nunca será, Ele nunca vai ser. Jesus é a qualquer momento nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Não estou lhe dizendo que você não vai ter lutas, não estou lhe dizendo que você não vai ter provações, não estou lhe dizendo que você não vai ter dores. Eu estou lhe dizendo que você tem alguém em quem você pode depositar todas as suas ansiedades e todos os seus sofrimentos. Será que você entendeu o que eu disse? A diferença de nós que aqui estamos e somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, e aqueles que ainda estão lá fora e ainda não o conhecem, é que eles não têm para quem recorrer. Ou até têm droga, bebida, prostituição e, por último, o suicídio. Quando eles não veem mais saída, eles se matam, porque acham que não... Irmão, todo suicídio é covarde. Todo. Porque ele não tem coragem de enfrentar a realidade. E eu fui covarde por 2 vezes na minha vida, porque 2 vezes eu tentei me matar, mas não tive coragem. Fui covarde 2 vezes. Covarde por tentar me matar e covarde por não ter coragem de fazer o fato. A última vez eu lembro que eu sentei no parapeito, 11º andar a gente morava, e o corredor era assim, dessa altura, o murinho que dividia a gente da parte de fora do prédio. Você descia do elevador, o murinho era assim. Eu sentei, abracei na pilastra e falei, eu vou me jogar. Olhei lá para baixo, falei, acho que daqui dá para morrer. Aí eu ouvi uma voz dizendo assim, e se você não morrer? Eu falei, estou ficando doido mesmo, acho que eu cheirei demais hoje, bebi muito, porque 11 andares em queda livre, eu com mais de 100 quilos, eu vou chegar lá pesando pelo menos uma tonelada no chão. O impacto vai ser tão grande que vai abrir uma cratera. Como é que eu não vou morrer? Aí eu repeti de novo, e se você não morrer? Ficar aleijado ou deficiente, preso numa cama para o resto da sua vida. E eu olhei, só pode ser Deus. Se fosse o diabo, já tinha me empurrado daqui. Eu peguei, botei as pernas para dentro, falei, vou me matar nada. Tudo isso porque eu já tinha passado 8 meses desempregado, fui trabalhar com meu irmão e ele me mandou embora. Eu falei, que justiça tem nisso? Vou voltar novamente a ficar 6 meses em casa sem luz. Eu não vou fazer minha família passar por tudo isso de novo.
Mas mal sabia eu que se eu ficasse nisso, ia ficar pior, porque eles não iam ter quem socorrer eles. Mas eu recuei, irmãos, e decidi vir para o Japão esse dia. Todo mundo riu. Você vai para onde? Vou para o Japão. Falei, lá, rapaz, aquele lugar de gente trabalhadora, você nunca trabalhou pesado na sua vida? Mas só me resta o Japão. Diz que meus cunhados fizeram até um bolão, para ver quanto tempo eu durava. 1 mês, 2 meses, 3 meses. É isso, Miguel vai trabalhar em fábrica, sempre trabalhou em escritório, depois foi trabalhar com o pai, cuidar de mulher, vender droga, vender bebida, vai trabalhar em fábrica. Vai nada, não vai aguentar não. E eu vim, irmãos, porque eu não tinha mais esperança para mim no Brasil. Ou eu ia para o assalto de mão armada, assalto a banco, foi as opções que eu tinha. Ou eu ia virar estelionatário, passar cheque sem fundo na praça. As opções que eu tinha. A primeira eu até tentei ser estelionatário. O meu, depois tu não vai publicar isso não. Arrumei um salão de cheque e fui fazer compra, só que não deu certo, porque no dia que eu fui lá, o camarada estava sem a maquininha de furar as identidades e não deu para fazer uma identidade original para mim, só pôde me fazer uma cópia autenticada. Tudo isso numa banca de jornal, irmãos, o escritório de falsificação mais incrível que eu encontrei. Não falo lugar, irmãos, os caras vão vir atrás de mim, fica quieto você aí. Só vou falar isso, não vou dar o nome do santo, vai que tem alguém vivo daquela época ainda. E fui, irmãos. O único que tomou calote de mim foi o taxista, que me levou do centro até o Tatuapé. Eu paguei em cheque, ele abraçou o cheque. Mas o da loja falou assim, a identidade original não tem como. Irmão, e se aquele dia a máquina de furar a identidade para ficar perfeito tivesse lá, eu estava talvez ou morto ou preso hoje. Olha como é que Deus cuidou de mim. E voltei na promessa de dizer assim, amanhã eu trago a identidade e levo essas... Eu tinha comprado 5 ou foi 6 televisões de tela de plasma na loja lá no Tatuapé. E com essa cara de filhinho de papai que Deus me deu, irmão, o cara não ia acreditar nunca. Ele só não me vendeu a televisão e deixou trazer porque a minha cópia, o meu documento era uma xerox autenticada. O cartório autenticou um documento falso. Mas o cheque não constava nada, por coincidência, era o cheque de um descendente também. Mas Deus não permitiu, irmãos, porque existia alguém orando, intercedendo. Então eu falei, eu vou para o Japão. Eu não vou voltar novamente para aquela miséria de vida que eu vivia. Viver um dia depois do outro sabendo se eu vou voltar ou não para casa. E vim com uma ideia no meu coração. 3 anos, vou juntar o máximo de dinheiro, vou voltar, vou comprar a boate do meu pai de novo e vou continuar o seu império. Foi esse plano que eu vim para o Japão. Jesus vai. Não deixou eu usar 1 centavo da droga, não deixou eu usar 1 centavo da prostituição, vim com passagem financiada, tirei os documentos com dinheiro emprestado, porque tudo que eu tinha no apartamento eu vendi, coloquei no banco e o dinheiro sumia, né? A Lúcia falou assim, pronto, você já foi para a cidade, o dinheiro já sumiu, você está cheirando tudo na nossa casa, agora a gente não tem casa, não tem imóvel, eu não vou ficar aqui, eu vou largar você, na casa da sua mãe eu não vou viver. Falei, se você for para a casa da sua mãe, eu vou atrás, você que sabe. E a dona Alice, minha sogra, se você aparecer aqui... Quando ela falava, Lúcia, larga esse camarada não presta. Eu falei, a senhora fica dando mau conselho, se ela me largar, eu venho para cá. Ela, não, Lúcia, você fica com ele. Fica com ele, você arrumou esse problema, você resolve. Eu falei, a senhora está dando conselho para ela me largar. Eu venho para cá, mas se ela não estiver aqui, eu vou ficar aqui esperando, porque aqui é a casa da mãe, uma hora ela vai aparecer. E eu vou ficar aqui até ela aparecer. Minha sogra olhava e falava, não vai não, fica lá onde você está, já que você arrumou esse doido, você se vira com ele. Mas irmãos, eu vim para cá com um plano, chegou aqui, Deus mudou a minha vida. Eu tive que perder tudo lá, deixar tudo lá, o velho homem, vim para cá com uma ideia. Porque se vocês dissessem para mim, quando eu entrei no avião no Japão, para vir para o Japão, que eu ia aceitar Jesus aqui, eu ia rir da sua cara, igual eu ri da cara do profeta da igreja da minha mãe, que ele ia me mandar para cá, porque ele tinha um propósito na minha vida. Eu cheguei em casa dando risada, pergunta para a Lúcia. Falei, esse homem não me conhece, esse Deus de vocês, ele está pirado mesmo, está mais doidão do que eu. Como é que Deus vai usar minha vida no Japão? Lá nem crente não tem. Se lá não tem crente, como é que ele vai usar minha vida lá? Para minha surpresa, 2 dias de fábrica, o rapaz chega, oi, tudo bem, eu sou Ricardo. Eu falei, eu sou Miguel. Você conhece Jesus? Eu falei, quem? Não é possível, esse negócio é maldição de mãe, não é possível. Conhece quem, rapaz? Jesus.
Falei, olha, eu sou sujo com esse Jesus, eu não tenho nada com ele. Nem falei pelo amor de Deus, ó, por tudo que é mais sagrado para você, me deixa fora disso. Vai me dizer que você é crente? Sou. Vai me dizer que aqui no Japão tem igreja? Tem. Você não vai me dizer que é da Assembleia de Deus? É. Falei, meu Deus. Não, isso é praga de mãe, só pode ser, eu falei. Porque eu não conseguia entender a misericórdia de Deus na minha vida, irmãos. Eu não conseguia entender, eu achava que para mim não tinha mais salvação. Eu cria nisso de verdade. Apesar de ter lido a Bíblia desviado fora 3 vezes, eu não conseguia entender, porque sem o Espírito de Deus você lê e isso aqui não passa de um livro de história para você. Mas quando eu entendi que a graça de Deus podia me restaurar, quando o Espírito Santo causou toda essa situação para que eu chegasse aqui e trabalhasse de um lado um cara grandão, porque eu não podia bater nele, porque ele era grandão também, e agressão no Japão da cadeia, eu falei, se eu bater nesse cara e machucar, como é que vai fazer? Porque eu vou ter que machucar ele para ele não falar mais, pelo menos quebrar todos os dentes da boca dele. Eu era assim, irmãos. Mas ele orou, e deve ter jejuado muito também. Por isso, se você tiver alguém que você conhece, que acha que é difícil para Deus, vamos sentar 5 minutos, eu vou te dizer quem era difícil para Deus. Eu era difícil para Deus. Achava, né? Eu achava que era difícil para Deus. Mas para Deus não há impossíveis, irmãos. Para Deus não há homem duro. Para Deus não há coração de pedra. Não existe. Basta que você nunca deixe de orar e interceder. Sabe o que me livrou de não ter morrido como os outros que andavam comigo? Foi aquela senhora que faleceu no meio desse mês, a minha avó. 20 anos ela orou e jejuou todos os dias pela minha vida. Por isso que eu queria muito ir para ver o que as orações delas fizeram na minha vida. Mas aprove a Deus que nós vamos só nos encontrar na glória. E agora eu estou louco para ser promovido. Ela falou, vai fazer um seguro de vida então. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendi o que é graça. Eu entendi aquilo que Paulo diz na carta de Romanos, quando ele fala sobre a santificação. Versículo 14, para nós resumirmos o que é graça e encerrarmos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Eu quero encerrar com esse versículo. E você pode estar pensando, o que foi que ele disse para mim hoje? Em primeiro lugar, que um homem pecou no Éden, mas Deus mandou um homem do céu para habitar entre nós e pagar o preço. Sabe para que isso? Para o ter de volta ao lado dele. O mundo lá fora diz que você pode não prestar, como diziam para mim. Minha mãe um dia virou para ele e falou, larga ele porque ele está acabando com a vida dele, vai acabar com a sua e dessas meninas também. Vai embora enquanto é tempo. Mas ela perseverou. Ela entrava, trancava e chorava dentro do banheiro. Ela disse que escutava uma voz dizer para ela, não larga porque um dia ele vai mudar. E ainda bem que ela ouviu, né? Senão tinha outra sentada ali hoje. A cara dela. Não desista, irmão. É a segunda coisa que eu quero lhe dizer nesse dia. Pode ser o pior elemento que você conhece na terra. Pode ser a pessoa mais difícil, na sua opinião, sem amor, sem sentimentos. Não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Porque a minha Bíblia diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E como eu li agora, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei. Nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei. Só se existe pecado, só conhecemos o que é pecado porque a lei determina o que é pecado.
mas nós não vivemos mais debaixo da lei. Como eu perguntei para os nossos alunos hoje, você não bebe, não fuma, não prostitui ou não tem outras mulheres, por quê? Porque a sua igreja proíbe? Porque o seu pastor não deixa? Você não corta cabelo, não usa roupa apertada, por quê? Porque a denominação Assembleia de Deus proíbe ou porque você é salvo na pessoa de Jesus Cristo? Qual o motivo que você não faz essas coisas que você poderia estar fazendo? Como eu disse, posso todas as coisas. Podemos ou não podemos? Mas Paulo nos diz 2 vezes, só na carta de Coríntios. Primeiro, que não edifica. Fazer para quê? Se não edifica. Para que fazer? Se vimos a quem hoje? A Jesus ou ao príncipe desse mundo? A quem servimos? A Jesus. Andamos na contramão do mundo, irmãos. O mundo está indo para o inferno. E nós estamos indo para o céu e temos que ir com os braços bem abertos para poder levar o maior número de pessoas conosco. Dizer que é crente é fácil, o diabo também é. Dizer que é cristão é que há outros 500. Porque eu vou tornar a lhe lembrar, quem disse você é cristão ou não, não é você, são aqueles que estão à sua volta. Foi assim na igreja da Antioquia. Os homens chegaram lá, pregavam como Jesus, se vestiam como Jesus, falavam como Jesus, e aí a cidade olhou para eles e disse assim: esses camaradas são cristãos. Ser cristão significa ser igual a Cristo. Falar como Cristo falava, andar como Cristo andava, estar preparado a todo e a qualquer momento para sofrer por amor daqueles que estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus Cristo. Nós não vivemos mais debaixo da lei, e sim da graça. E não fazemos porque não é porque somos proibidos, é porque decidimos não fazer mais. Disse hoje na aula e vou repetir para vocês: ninguém vai entrar no céu com 50% de crédito. Ou é 100%, ou perdeu o seu tempo de estar na igreja. Quero que você pare e pense nisso. Temos vivido o evangelho da salvação, é tempo de pararmos, irmão, de brincarmos. Como eu disse, Jesus está voltando. Jesus está às portas, e eu disse para Jesus que eu não ia mais me calar em falar a verdade da sua palavra. Devemos nos conformar com essa palavra e não fazer essa palavra se conformar ao nosso estilo de vida. Sabe por que existem tantas igrejas e tantas denominações nesse mundo? Porque as pessoas tentam conformar a palavra de Deus ao seu estilo de vida. A igreja disso, igreja daquilo outro, porque eles não acham que da forma que eles estavam não estava bom. Pode olhar, irmãos, todas as seitas, as maiores, saíram de dentro das igrejas evangélicas protestantes. Todos são divisores da igreja protestante. Seja os russelitas, seja quem for, todos estavam numa igreja e achou que ali não estava bom e criou uma doutrina para si, que não está em conformidade com a palavra de Deus. Mas eu quero lembrar que você vive debaixo dessa palavra. É ela que lhe garante entrar no céu. É ela que vai lhe garantir herdar a vida eterna. Porque aqui diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Quantos sabem o que é santidade? Ser separado. Eclésia no grego é tirado para fora, e em português significa igreja. Nós somos tirados para fora do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos mais desse lugar. Somos cidadãos do céu, amém? Aleluia. Deus está nos preparando para ir morar na eternidade ao seu lado, amém? Isso aqui é só a escola de preparação. A formatura vai ser no dia do arrebatamento. Aqueles que passarem com 100% vão chegar e encontrar o Mestre no ar. Aqueles que não atingirem a média
vão ficar para a recuperação. E eu não queria ficar e não vou ficar para a recuperação. Porque os 7 anos do anticristo, irmão, é bom que você seja salvo agora. Que não pense que, eu não vou negar Jesus, ele vai te matar. Não, mas ia ser muito fácil. Até eu queria ficar. Não, eu só não vou negar. Você vai me matar, vou fechar o olho aqui e abrir no céu. Agora eu vou lhe perguntar, você acha que ele não sabe disso também? Ou ele vai lhe torturar? Vai torturar a sua família? Vai lhe fustigar até o ponto de você chegar e negar a Jesus? Tem igreja por aí preparando o crente para ficar, irmãos. Essa aqui não. Essa aqui prepara para subir. Aleluia. Quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Problema de vocês. Eu não vou ficar, eu vou feliz. Para ver se vocês estão prestando atenção, os mais novos. Os mais velhos podem ver que ninguém levantou a mão. Só para vocês entenderem que eu estou falando certo. Tem que prestar atenção. Todos vão ficar felizes aqui quando Jesus voltar? Ninguém, né? Não é o Nicolas, abaixa a mão, você é pequenininho, você vai subir direto. Não vai nem passar pelo tribunal. O Nicolas levantou a mão. Amém, irmãos? Ninguém vai ficar feliz, todos nós vamos subir felizes. Aleluia. Glória a Deus. Mancite, agora que a irmã está aí, dá para louvar? Mesmo sem músico, não tem muito tocador aí. É o Vitão, vem cá. Águas purificadoras, amém? Você crê que há um rio nesse lugar? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez? Pode ficar sentado do mesmo jeito que você está. A irmã Cíntia vai louvar esse hino ao Senhor. E eu quero que você deposite, quando ela estiver louvando, todas as suas ansiedades nesse rio purificador. Nessas águas purificadoras que descem do trono de Deus. Todos os seus conflitos, todas as suas dúvidas. Tudo aquilo que tem lhe causado dor, deposite aos pés do Salvador. E lembre-se que nós não vivemos mais sobre o jugo da lei, e sim da graça. Porque pela graça somos salvos, mas tem que ser pela fé em Jesus. Amém? Conseguiu compreender o que você deve ensinar para o seu filho, na sua casa? Seja fiel até a morte. E Jesus vai lhe dar a coroa da vida eterna. Lugar de murmurar e reclamar, irmãos, é atrás da sua porta fechada, só você e Deus. Ali é o lugar de você murmurar? Não, é o lugar de você levar aos pés do Criador as suas angústias, as suas ansiedades. Porque a Bíblia fala que antes que nós abramos a nossa boca, irmãos, Ele já sabe de tudo que nós vamos falar e de tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Em 15 anos de salvo, eu nunca orei a Jesus pedindo nada para mim, irmãos. Eu sempre orei por intercessão de almas. E Ele colocou a minha filha na faculdade, está pagando a faculdade. Porque eu nunca pedi nada para mim. Eu sempre orei para que Ele salvasse os outros. Porque a minha e a sua Bíblia diz que se nós cuidarmos dos outros, Ele é fiel e digno para cuidar de nós. Feche seus olhos, fique com ele aberto. Eu só queria que você depositasse com toda a fé no seu coração e entendesse que é de lá que vem o milagre. O milagre não vem daqui, o milagre vem de lá, porque Ele que é o Deus do milagre.
Existe um rio, Senhor, que